pessoas refratárias a um determinado método podem ceder a outros. Bem como os insensíveis a certo método de uma pessoa podem mergulhar em transe profundo com o mesmo método empregado por outra pessoa. É evidente, porém, e até lógico e racional, que formas ainda mal estudadas de energia se transferem de uma pessoa para outra por meio de passes. Chamemo-los como acharmos mais adequado aos nossos preconceitos e condicionamentos. Toques, fixação do olhar, imposição ou movimentação das mãos, sopros, retenção dos polegares, contactos com o joelho. Tudo isso se resume num só conceito básico: o de ligar um corpo vivo em outro corpo vivo para que haja uma troca ou impregnação mútua de energias. Não sei por que isso seria tão difícil de admitir-se, depois que o efeito Kirlian tem revelado a circulação dessas energias em torno do corpo vivo, ou passando de um corpo a outro. Se o nome fluido repugna aos delicados ouvidos de tantos, que tal substituí-lo por energia ou biomagnetismo? Ou outro qualquer mais digerível. Dessa maneira, o magnetismo animal de Mesmer, escorraçado sem nenhuma cerimônia pela porta da frente, poderia entrar não mais pela janela, como entrou na Salpêtrière de Charcot, mas pela mesma porta por onde foi expulso. Nesta altura da história, quando as chamadas doenças da civilização se transformam em verdadeiras pandemias, nenhum instrumento terapêutico válido deveria ser tão obstinadamente rejeitado, apenas porque se choca com certos conceitos estratificados e que há muito degeneraram em preconceitos tão dogmáticos quanto aqueles que imobilizaram o pensamento religioso há séculos. A teoria das doenças mentais e a dos distúrbios emocionais estão hipnotizadas a conceitos materialistas, que as mantém tão imobilizadas quanto os galos do famoso padre Kircher, no século XVII. Que caíam durinhos em frente a uma linha de gesso traçada no plano e ali ficavam. Seria a imobilização do medo de que nos fala Pavlov? Se é, estamos assistindo aos primeiros movimentos de alguns que começam a despertar para a realidade espiritual do ser humano, como Kelsey
Van Bach, Fiore e outros. Não porque partissem da premissa da existência de um espírito sobrevivente, mas porque chegaram a essa convicção pela força mesma dos fatos, a despeito de si mesmos. Os fatos não precisam de nossa concordância ou aceitação para existirem. Ainda bem. E os fatos aí estão. A pessoa obesa, premida pela compulsão de comer irracionalmente, pode ter morrido de fome na existência anterior. Uma que sofria as angústias da claustrofobia declarou ter morrido soterrada no túnel que levava a uma caverna secreta onde escondia o produto de suas pilhagens marítimas nos velhos tempos dos filibusteiros. O medo das alturas, dos espaços abertos, simpatias e antipatias aparentemente gratuitas, bem como inexplicáveis disfunções orgânicas, podem estar ligadas a episódios remotos vividos e esquecidos pela memória de vigília, mas fielmente depositados nos arquivos secretos do inconsciente. Se para chegar lá nessas profundezas e tentar arejar os negros porões povoados de fantasmas, tivermos que recorrer ao magnetismo ou à sugestão, por que hesitar? Muita gente começa a contemplar a figura de Mesmer com maior respeito, e não como charlatão vulgar que fascinou a corte francesa naquele fim de século altamente tumultuado em plena revolução. Que importa se ele gostava de passear majestaticamente entre seus pacientes com uma pose olímpica revestida de um robe de seda violeta? O que importa é o seguinte: a sua teoria dos campos magnéticos é ou não é válida? Se é parcialmente válida, vamos ver o que tem ela de aproveitável. E certamente o tem. Pouco depois, na famosa e acatadíssima Salpêtrière do Dr. Charcot, Babinski e outros, transferiam doenças, dores e paralisações de uma pessoa para outra, ou de um lado para outro da mesma pessoa, utilizando-se de um ímã ou de outros tipos de metal. Como o Mesmer. A memória e o tempo, Hermínio Miranda.